Ah, bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Quem vê a Bom gravação dia. depois. Vamos para o segundo dia, segunda parte, né? Mais 40 páginas aí desse livro Limite Zero, que fala um pouco sobre o Ho'oponopono, né? Uma terapia, como se diz? Uma oração que foi criada, né, construída pelas pessoas havaianos, né, muito foi difundido no Havaí, e o Joy Vitale trouxe aí através do livro para o mundo todo. É linda, maravilhosa essa história, é como ele conta, e é justamente a atitude de a gente agir o perdão de tudo, né, de nossos antepassados, de todas as coisas que aconteceram com a gente, que vieram antes da gente, e ser grato por isso, e trazer uma vida mais leve para todos nós. Então, é uma terapia, uma oração, ou como eu disse, uma experiência muito linda, e é o que vale mesmo, perdoar. Tudo começa na gente, no perdão. Se você se perdoar, perdoar os outros, perdoar o acontecimento, perdoar as coisas, perdoar tudo que te acontece, isso se torna mais leve, se torna mais fluidez. E ser grato por tudo, todos os dias agradecer. Mas não que vire um clichê, como o Luiz Marcelo diz. Ah, tudo é gratidão e aquilo fica com palavras jogadas ao vento, sem sintonia, sem conexão. Mas realmente sentir, conectar com Deus esse perdão, essa gratidão, né? Por tudo que está acontecendo na nossa existência. Vai lá? Bom, aí mais 40 páginas. Bora lá. Que exceções? Eu sou a história do que você acha que vê. Byron Kate, All War Belongs on Paper. O evento do fim de semana foi mais profundo do que eu jamais poderia esperar. O Dr. Len explicou que tudo que buscamos e tudo que experimentamos, tudo está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia como um todo é a total responsabilidade. Ninguém é culpado. Tudo é você. Mas e quando uma pessoa é estuprada? Perguntou alguém. Ou se acontece um acidente de carro? Não somos responsáveis por tudo isso, somos. Você já reparou que sempre que você tem um problema, você está presente? Perguntou o Dr. Len. Tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo. Não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste. Você é responsável por todas as coisas, por tudo. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos e estupradores, o Dr. Len assumiu a responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles e, enquanto fazia, dizia em silêncio para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero. Enquanto o Dr. Len fazia isso dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. O Dr. Len explicou. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. Ho significa causa em havaiano e ponopono quer dizer perfeição. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos ou erros dolorosos que causam o desequilíbrio e a doença. Em resumo, Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas, mas ele é feito inteiramente dentro de você. Esse processo novo e aprimorado foi criado por Mona, a amada Kauna, que ensinou seu método ao Dr. Len em novembro de 1982. O Dr. Len ouvirá falar em uma fazedora de milagres que dava palestras nos hospitais, universidades e até mesmo nas Nações Unidas. Ele a conheceu, viu-a curar a filha dele de herpes zoster, e abandonou tudo para estudar com ela e aprender seu método de cura simplificado, como o Dr. Len também estava passando por dificuldades no seu casamento na ocasião, ele também deixou a família. Isso não é tão incomum. Há uma longa história de pessoas que deixam a família para estudar com um mestre espiritual. O Dr. Len queria aprender o método de Mona. Entretanto, ele não aceitou instantaneamente os costumes estranhos dela. Ele se inscreveu em um seminário que ela conduziu e foi embora 3 horas depois. Ela estava falando com os espíritos e parecia maluca, disse o Dr. Len, de modo que foi embora. Ele voltou uma semana depois, pagou novamente a taxa de inscrição e tentou ficar até o fim de outro seminário que Mona estava oferecendo, mas não conseguiu. Tudo que ela ensinava parecia tão louco para essa mente de formação universitária que uma vez mais ele se retirou do seminário. Voltei pela terceira vez e nessa ocasião, permaneci no local o fim de semana inteiro, me disse o Dr. Len. Eu ainda pensava que Mona era maluca, mas havia algo nela que falava ao meu coração. Fiquei com ela até a sua morte em 1992. O método interior autodirecionado de Mona fazia milagres, de acordo com o Dr. Len e outros. A sua prece de alguma maneira apagava memórias e programas pelo simples fato de ela dizê-la. Eu sabia que queria aprender aquela liturgia e não descansaria enquanto não fizesse. Mona ofereceu uma leve indicação do seu método em um artigo que escreveu para o livro Primeiro E. Winner. Uso o antigo sistema desde os 2 anos.
De idade revisei o processo, mas ele retém a essência da antiga sabedoria. Ponto. Mabel Katz, no seu pequeno livro The Easiest Way, diz o seguinte: Ho'oponopono é um processo de perdão, arrependimento e transformação. Todas as vezes que usamos qualquer uma das suas ferramentas, estamos assumindo 100% de responsabilidade e pedindo perdão para nós mesmos. Descobrimos que tudo que acontece na nossa vida é apenas uma projeção dos nossos programas. Ponto. Eu me perguntei como o processo atualizado do Ho'oponopono da identidade própria de Mona diferia do Ho'oponopono tradicional. Dr. Ellen explicou a diferença da seguinte maneira: identidade própria por meio do Ho'oponopono. Ho'oponopono tradicional 1. A resolução de problemas é intrapessoal. 1. A resolução de problemas é interpessoal. 2. Somente você e eu estamos envolvidos. 2. Um membro graduado atua como mediador da sessão de resolução de problemas com todos os participantes. 3. Somente você está fisicamente presente. 3. Todas as pessoas envolvidas no problema precisam estar fisicamente presentes. 4. Arrependimento ao eu. 4. É exigido que cada participante se arrependa um para o outro, com o membro graduado atuando como mediador para que os participantes não se mostrem beligerantes. 5. Perdão a partir do eu. 5. É exigido que cada participante peça perdão a cada um dos outros participantes. No Ho'oponopono tradicional, o membro graduado, treinado na dinâmica da resolução de problemas, é responsável por fazer com que todos tenham a oportunidade de dizer o que cada um encara como sendo o problema. Esta é sempre uma área de controvérsia no Ho'oponopono tradicional, porque cada participante enxerga o problema de um modo diferente. Devo admitir que gosto do processo novo e aprimorado, pois tudo acontece dentro da pessoa. Não precisamos de mais ninguém. Isso faz mais sentido para mim. Como sou aluno de professores com base junguiana, como autora de best-sellers Debbie Ford, The Dark Side of the Light Chazer 7, eu já entendia que o lugar para a mudança é dentro de nós e não no ambiente ou em qualquer outra pessoa. Junto com o processo atualizado do Ho'oponopono, prosseguiu o Dr. Ellen, Mona foi orientada a incluir as 3 partes do eu, que são a chave para a identidade própria. Essas 3 partes que existem em cada molécula da realidade são chamadas de Unipili, criança subconsciente, Uani, mãe consciente e alma Kua, pai superconsciente. Quando essa família interior está em harmonia, a pessoa está no ritmo da divindade. Com esse equilíbrio, a vida começa a fluir assim. O Ho'oponopono ajuda a restabelecer o equilíbrio primeiro no indivíduo e depois em toda a criação. Ele passou a dar mais explicações a respeito desse incrível processo. O Ho'oponopono é na realidade muito simples. Para os antigos havaianos, todos os problemas começam como pensamentos. No entanto, ter um pensamento não é o problema. Então qual é o problema? O problema é que todos os nossos pensamentos estão impregnados de memórias dolorosas, memórias de pessoas, lugares ou coisas. O intelecto atuando sozinho não consegue resolver esses problemas, porque o intelecto apenas administra. Administrar as coisas não é uma maneira de resolver problemas. É preciso abandoná-los. Quando fazemos Ho'oponopono, o que acontece é que a divindade pega o pensamento doloroso e o neutraliza ou purifica. Não purificamos a pessoa, o lugar ou a coisa. Neutralizamos a energia que associamos a essa pessoa, lugar ou coisa. Assim, o primeiro estágio do Ho'oponopono é a purificação dessa energia. Agora, uma coisa maravilhosa acontece. Essa energia não é apenas neutralizada, ela também é liberada, de modo que temos uma tábula rasa. Os budistas a chamam de vazio. O passo final é permitir que a divindade se aproxime e preencha o vazio com luz. Para fazer Ho'oponopono, você não precisa saber qual é o problema ou erro. Tudo que você tem que fazer é notar qualquer problema que você esteja vivenciando física, mental, emocionalmente ou de qualquer outro tipo. Depois que você discernir o problema, a sua responsabilidade é começar imediatamente a limpar, purificar, dizendo: sinto muito, por favor me perdoa. Quando pesquisei Mona, encontrando até mesmo DVDs de entrevistas com ela, finalmente descobri a prece que ela dizia para curar as pessoas, quer estivesse pessoalmente com elas ou não. A liturgia que ela dizia era assim: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isto limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito. Eu não tinha bem certeza de como essa prece liberava a cura dentro de uma pessoa, mas eu conseguia perceber que ela se baseava no perdão. Aparentemente morna, e agora o Dr. Ellen sentia que ao pedir perdão limpávamos o caminho para que a cura se manifestasse. O que estava bloqueando o nosso bem-estar nada mais era do que a falta de amor. O perdão abria a porta que permitia que ele voltasse a entrar. Achei tudo isso fascinante. Entretanto, eu não tinha certeza de como Ho'oponopono poderia me ajudar a curar a mim mesmo, você ou os doentes mentais. Mas continuei escutando. O Dr. Ellen prosseguiu então explicando que temos que assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, sem exceções, sem desculpas, sem brechas. Vocês conseguem imaginar se todos soubéssemos que somos 100% responsáveis? Perguntou ele. Fiz um trato comigo mesmo há 10 anos que eu me daria de presente um sundae hot food tão grande que eu ficaria enjoado se eu conseguisse chegar ao fim do dia sem ter julgado ninguém. Nunca consegui fazer isso. Percebo que consigo me apanhar fazendo isso com mais frequência, mas nunca chego ao fim do dia sem fazer um julgamento. Bem, pelo menos agora eu sabia que ele era humano. Consegui me identificar com a confissão que ele fez. Por mais que eu tenha trabalhado em mim mesmo, ainda sou afetado por pessoas ou situações que eu gostaria que fossem diferentes. Sou bem mais capaz hoje em dia de tolerar quase todas as coisas que acontecem comigo na vida, mas também estou longe de ser completamente amoroso em todas as situações. Mas de que maneira posso explicar isso às pessoas, ou seja, que somos 100% responsáveis pelos problemas? Perguntou o Dr. Ellen. Se você quiser resolver um problema, trabalhe em si mesmo. Se o problema é com outra pessoa, por exemplo, apenas pergunte a si mesmo: o que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça? As pessoas só aparecem na sua vida para aborrecê-lo. Se você estiver consciente disso, poderá tornar qualquer situação mais elevada. Como? É simples. Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me perdoa. Ele prosseguiu explicando que se somos um massoterapeuta ou quiroprático,
E alguém nos procura com dor nas costas. A pergunta a ser feita é: o que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como dor nas costas desta pessoa? Esta é uma maneira perturbadora de contemplar a vida. Ela provavelmente explica, em parte, como o Dr. Eulen foi capaz de curar todos aqueles criminosos que sofriam de doenças mentais. Ele não trabalhou neles, trabalhou em si mesmo. O Dr. Eulen passou então a explicar que no fundo somos todos puros, somos desprovidos de programas, memórias ou até mesmo de inspirações. Esse é o estado zero, onde não existe limite. No entanto, à medida que vamos vivendo, adquirimos programas e memórias, quase como as pessoas pegam um resfriado. Não somos maus quando pegamos um resfriado, mas temos que fazer o que é necessário para ficar livres dele para nos purificarmos. Quando vemos um programa em outra pessoa, nós também o temos. A saída é a limpeza, a purificação. O Dr. Eulen disse: qualquer pessoa disposta a ser 100% responsável por criar a sua vida da maneira como ela é de momento a momento tem uma saída para os problemas e para a doença. No antigo processo de cura havaiano do Ho'oponopono, a pessoa pede ao amor que corrija os erros dentro dela. Ela diz: sinto muito. Por favor, me perdoe pelo que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como problema. A responsabilidade do amor é então transmutar os erros dentro da pessoa que se manifestam como problema. Ele acrescentou: o Ho'oponopono não encara os problemas como uma provação, e sim como uma oportunidade. Os problemas são apenas memórias reencenadas do passado que se manifestam para nos conceder mais uma oportunidade de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Uma vez mais, estou proibido de compartilhar os detalhes íntimos do seminário. Estou falando sério. Tive que assinar um contrato de sigilo, cujo principal objetivo era proteger a privacidade dos participantes. Mas uma coisa eu posso dizer: tudo consiste em você assumir a plena responsabilidade pela sua vida. Sei que você já ouviu isso antes. Eu também, mas você nunca levou a ideia ao grau superabrangente ensinado no seminário. Ter completa responsabilidade significa aceitar tudo, até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas, porque os problemas delas são os seus problemas. Elas estão na sua vida, e se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida, você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando. Eu desafio a repetir o que você acaba de ler. Este é um conceito que vira a cabeça, abre a mente e paralisa o cérebro. Vivê-lo significa transformar a sua vida como nunca aconteceu antes. Entretanto, compreender a ideia de 100% de responsabilidade está além do que a maioria de nós está pronta para fazer, que dirá aceitar. No entanto, uma vez que você a aceita, a pergunta seguinte é como você se transforma para que o resto do mundo também mude. A única maneira segura é fazê-lo por meio de eu te amo. Este é o código que libera a cura, mas você o utiliza em si mesmo, não nos outros. Lembre-se de que o problema deles é o seu problema, de modo que trabalhar neles não ajudará você. Eles não precisam de cura, você precisa. Você precisa curar a si mesmo. Você é a fonte de todas as experiências. Essa é a essência do processo modernizado do Ho'oponopono. Vá em frente e reflita sobre isso durante algum tempo. Enquanto fizer isso, ficarei apenas repetindo: eu te amo. Um dos pontos principais desse seminário de fim de semana é que você está agindo a partir da memória ou da inspiração. A memória é pensamento, a inspiração é consentimento. Quase todos nós estamos, sem sombra de dúvida, vivendo a partir de memórias. Não temos consciência delas porque somos basicamente inconscientes, ponto final. Nessa maneira de encarar o mundo, o divino envia uma mensagem lá de cima para sua mente. Mas se memórias estiverem sendo reproduzidas, o que quase sempre é o caso, não conseguiremos ouvir a inspiração, que dirá agir em função dela. Como resultado, a divindade não consegue fazer penetrar uma única palavra. Estamos ocupados demais com o barulho que está tendo lugar na nossa cabeça para poder escutar alguma coisa. O Dr. Eulen fez alguns desenhos para esclarecer os seus argumentos. Ver o diagrama do estado do vazio. Um deles foi um triângulo. Ele disse que isso éramos nós, o indivíduo. Na essência, existe apenas a divindade. Esse é o estado zero onde não existe limite. Você receberá a inspiração da divindade. A inspiração vem do divino, mas a memória é um programa no inconsciente coletivo da humanidade. Um programa é como uma convicção, uma programação que compartilhamos com outras pessoas quando anotamos nelas. O nosso desafio é remover todos os programas para voltarmos ao estado zero, no qual a inspiração pode surgir. O Dr. Eulen passou muito tempo explicando que as memórias são compartilhadas. Quando você detecta uma coisa de que não gosta em outra pessoa, ela também está em você. A sua tarefa é purificá-la. Quando você fizer isso, ela também deixará a outra pessoa. Na realidade, com o tempo ela abandonará o mundo. Um dos programas mais persistentes no mundo é o ódio que as mulheres sentem dos homens, anunciou o Dr. Eulen. Passo o tempo todo limpando e purificando. E é como se eu estivesse arrancando ervas daninhas de um campo gigantesco de ervas daninhas. Cada erva é uma parte do programa. As mulheres abrigam um ódio profundamente entranhado. Precisamos amá-lo para abandoná-lo. Não entendi bem tudo isso. Parecia outro modelo ou mapa do mundo. Todo psicólogo, filósofo e religião tem um. Estou interessado neste porque dá a impressão de poder ajudar todo o planeta. Afinal de contas, se o Dr. Eulen é capaz de curar uma ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais, o que mais é possível? Mas o Dr. Eulen ressaltou que o Ho'oponopono não é fácil. Exige comprometimento. Esta não é uma abordagem da vida à la McDonald's, disse ele. Não é um lugar onde fazemos o pedido de uma fast food e somos servidos quase instantaneamente. Deus não é um anotador de ordens. Esta abordagem requer uma concentração constante na purificação e na limpeza. Ele contou histórias de pessoas que usavam o método da limpeza para fazer o que outras poderiam considerar impossível. Uma das narrativas foi a respeito de uma engenheira da NASA que o procurou devido a um problema em um dos foguetes. Já que ela veio até mim, pressupus que eu fazia parte do problema, explicou o doutor Eulen. Assim fiz a limpeza. Eu disse sinto muito para o foguete. Mais tarde, quando a engenheira voltou, ela explicou que o foguete de alguma maneira corrigiu a si mesmo no voo. Fazer Ho'oponopono influenciou o foguete? O Dr. Eulen e a engenheira acham que sim. Conversei com a engenheira e ela disse que teria sido impossível para o foguete corrigir a si mesmo. Alguma outra coisa da natureza de um milagre tinha que ter acontecido. Para ela, foi a realização da limpeza com a ajuda do Dr. Eulen. Não posso dizer que acreditei nessa história, mas também preciso admitir que não tenho outra explicação para ela. Certo homem me procurou durante um dos intervalos do evento e disse: há um famoso profissional de marketing da internet que tem o mesmo nome que você. Eu não sabia se ele estava brincando ou não, de modo que comentei: é mesmo? É, ele é autor de muitos livros, além de escrever sobre marketing espiritual e produzir textos convincentes. Ele é um cara legal. Esse cara sou eu, declarei. O homem pareceu muito sem graça. Mark Ryan ouvirá toda a conversa e achou engraçada. Não tinha importância que as pessoas conhecessem ou não meu status de celebridade virtual, pois eu estava me tornando conhecido na própria sala. O Dr. Eulen me chamou tantas vezes durante o evento que as pessoas começaram a achar que ele estava me dando uma atenção especial. Uma pessoa perguntou: você tem algum parentesco com o Dr. Eulen? Respondi que não e perguntei por que a pessoa achou que eu poderia ter, não sei. Está dando a impressão de que ele está se concentrando em você. Em nenhum momento eu senti que estava recebendo aquela atenção de uma
maneira negativa. Não vou negar que gostei de ter certa preferência, e pressupus que o Dr. Len estivesse fazendo aquilo para me ajudar pessoalmente, já que ele sabia que eu escrevia livros e tinha um grupo de seguidores na internet. Estou certo de que uma parte dele sabia que se eu recebesse essa mensagem de cura, eu seria capaz de curar muitas pessoas. O que eu não sabia na ocasião era que ele, por ter sido inspirado pelo divino, estava me preparando para que eu me tornasse um guru, mas não um guru para o mundo, um guru para mim mesmo. Eu te amo. Nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sob a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Doutor, Yaleakala-HWLN. Absorvi a mensagem do Dr. Len o melhor que eu pude, mas havia muito mais coisas que eu queria e precisava aprender. Sempre fui competente em ser uma esponja e captar as ideias simplesmente permitindo-me ficar aberto a elas. Enquanto eu estava sentando nesse meu primeiro evento, comecei a achar que a minha única função na vida era dizer eu te amo para qualquer coisa que surgisse no meu caminho, quer eu a considerasse boa ou má. Quanto mais eu conseguisse dissolver os programas limitantes que eu via ou sentia, mais eu poderia alcançar o estado de limite zero e levar a paz para o planeta por meu intermédio. Mark teve um pouco mais de dificuldade em entender a mensagem do seminário. Ficou insistindo em colocar tudo em um contexto lógico. Estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso. O Dr. Len enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente, mas 15 milhões estão acontecendo em qualquer momento escolhido. Não temos a menor chance de compreender todos os elementos que estão em ação na nossa vida. Temos que entregar os pontos. Precisamos confiar. Admito que grande parte disso parecia sem sentido. Em um determinado momento do evento, um homem disse que viu um portal aberto em uma parede e pessoas mortas flutuando através dele. Você sabe por que está vendo isso? Perguntou o Dr. Len. Porque tínhamos falado a respeito de espíritos mais cedo, disse alguém. Exatamente, reconheceu o Dr. Len. Você os atraiu ao falar a respeito deles. Você não tem necessidade de examinar outros mundos. Você tem bastante o que fazer ficando neste mundo neste momento. Eu não vi nenhum fantasma. Eu não sabia o que pensar a respeito daqueles que os viram. Gostei do filme O Sexto Sentido, mas só como filme. Eu não queria que espíritos aparecessem e falassem comigo. No entanto, isso aparentemente é normal para o Dr. Len. Ele contou a história de que ouvia as descargas dos vasos sanitários serem puxadas à meia-noite, sozinhas, quando trabalhava no hospital psiquiátrico. O lugar estava repleto de espíritos, disse ele. Muitos pacientes tinham morrido na ala nos anos anteriores, mas não sabiam que estavam mortos. Eles ainda estavam lá. Ainda estavam lá usando o banheiro? Aparentemente este era o caso. Mas como se isso não fosse estranho o suficiente, o Dr. Len prosseguiu explicando que, se algum dia falarmos com alguém e percebermos que os olhos da pessoa estão quase inteiramente brancos com uma película turva ao redor das bordas, ela está possuída. Nem mesmo tentem falar com ela, recomendou o Dr. Len. Em vez disso, apenas purifiquem a si mesmos e esperem que a sua limpeza remova a escuridão assumindo o controle da pessoa. Sou um cara de mente bem aberta, mas essa conversa de espíritos, almas possuídas e fantasmas que usam o banheiro à noite era um pouco demais até mesmo para mim. Ainda assim, não desisti. Eu queria conhecer os segredos supremos da cura para poder ajudar mim mesmo e os outros a alcançar a riqueza, a saúde e a felicidade. Nunca imaginei que eu teria que andar pelo mundo invisível e entrar na zona limítrofe para fazer isso. Em outro momento do evento, estávamos deitados no chão fazendo exercícios para tornar disponível a energia no nosso corpo. O Dr. Len me chamou. Quando olho para essa pessoa, vejo toda a fome do Sri Lanka, me disse ele. Olhei para ela, mas vi apenas uma mulher se alongando no tapete. Temos muito a purificar, declarou o Dr. Len. Apesar da minha confusão, fiz o melhor que pude para praticar o que eu entendia. A coisa mais fácil a fazer era simplesmente dizer eu te amo, o tempo todo. Então foi o que fiz. Quando fui ao banheiro certa noite, senti o início de uma infecção urinária. Eu disse eu te amo para o divino enquanto sentia a infecção. Logo me esqueci dela e de manhã, ela tinha desaparecido. Continuei a dizer mentalmente eu te amo repetidas vezes, independentemente do que estivesse acontecendo, fosse uma coisa boa, ruim ou diferente. Eu estava tentando fazer o melhor que podia para purificar qualquer coisa no momento, quer eu estivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Um dia uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou irritado. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Dessa vez, decidi experimentar o método do Dr. Len. Fiquei repetindo em silêncio sinto muito, e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa. Uma hora depois recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas. Nem mesmo respondi ao e-mail. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira corrigi dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós dois estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso, frequentemente obtém os resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Ele deveria terminar um trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra. Eu não aceitei isso muito bem. Embora quando isso aconteceu eu já conhecesse o método do Dr. Len, achei difícil dizer eu te amo, quando tudo que eu queria dizer era eu quero te matar. Sempre que eu pensava no meu empregado, eu sentia raiva. Ainda assim fiquei repetindo eu te amo por favor, me perdoa, e sinto muito. Eu não estava dizendo isso para ninguém. Eu estava dizendo por dizer. Certamente não estava sentindo amor. Na verdade, levei 3 dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo. E foi então que o meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda. Eu ajudei e continuei a praticar eu te amo, enquanto lidava com a situação. Embora eu não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o
telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, pude obter as respostas que precisava para concluir o meu projeto urgente. Quando participei daquele primeiro seminário de Ho'oponopono oferecido pelo Dr. Len, ele elogiou o meu livro The Attractor Factor. Ele me disse que à medida que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando lerem. Em resumo, à medida que eu fosse me aprimorando, o mesmo aconteceria com os meus leitores. E os livros que já foram vendidos e que estão lá fora? Perguntei. The Attractor Factor fora um best-seller e tivera numerosas edições, e estava agora sendo publicado em brochura. Eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro. Aqueles livros não estão lá fora, explicou ele, uma vez mais me confundindo com a sua sabedoria mística. Eles ainda estão em você. Em resumo, não existe um lá fora. Seria preciso um livro inteiro para explicar essa técnica avançada com a profundidade que ela merece, motivo pelo qual estou escrevendo este com o consentimento do Dr. Len. Basta dizer que sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de si mesmo. Nem todo mundo no evento entendeu a essência do que o Dr. Len estava falando. Perto do final do último dia, as pessoas começaram a bombardeá-lo com perguntas, todas provenientes do lado lógico da mente. Como a minha limpeza pode afetar outra pessoa? Onde está o livre-arbítrio em tudo isso? Por que tantos terroristas estão nos atacando? Dr. Len ficou quieto. Ele dava a impressão de estar olhando diretamente para mim, e eu estava sentado no fundo da sala. Ele parecia frustrado, levando em conta que toda a mensagem dele dizia respeito a não existir nenhum lá fora, a tudo estar dentro de nós. Ele provavelmente estava sentindo que a falta de entendimento de todo mundo refletia a falta de entendimento dele. Ele dava a impressão de que ia suspirar. Só posso imaginar que ele estivesse dizendo aos seus botões: sinto muito, eu te amo. Reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos, e no entanto não pareciam havaianas. Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo. Fomos informados que se sentíssemos vontade, o Dr. Len poderia nos dar um novo nome. A ideia era que nos identificássemos com o novo eu no caminho de não ter nenhum eu e nos fundirmos com a divindade no zero. Eu conhecia o poder de um novo nome. Nos idos de 1979, tornei-me Swami Anand Manjushri. O nome me foi dado pelo meu mestre na ocasião, Bhagwan Shrey Rajneesh. Naquela época da minha vida, quando eu ainda estava lutando com o meu passado, debatendo-me com a pobreza e buscando um significado, o nome me ajudou a recomeçar. Eu o usei durante 7 anos. Era natural que eu me perguntasse se o Dr. Len me daria ou poderia me dar um novo nome. Quando eu lhe fiz a pergunta, ele disse que costuma consultar a divindade. Quando se sente inspirado, ele diz o que recebe. Mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário, ele me escreveu dizendo o seguinte: Joe, vi uma nuvem surgir na minha mente outro dia. Ela iniciou uma transformação do seu eu, agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave. Em seguida, ela estendeu o seu eu como uma criança ao despertar na invisibilidade. O nome Awakua, divino, emergiu da invisibilidade. Recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem de e-mail: Ó Senhor que me transmites vida, concede-me um coração repleto de gratidão. Eu lhe desejo paz além de todo o entendimento, paz do eu. E Aleakala. Adorei o nome Awakua, mas não tinha a menor ideia de como pronunciá-lo. Assim, escrevi para El Len pedindo ajuda. Eis o que ele respondeu: Joe, A é o som da letra em pai. O é o som da letra o em oi. K é o som da letra e em casa. O é o som da letra o em azul. Paz do eu. E Aleakala. Consegui então entender e fiquei feliz com o meu novo nome. Nunca o usei em público, mas o fazia quando escrevia para o Dr. Len. Mais tarde, quando comecei o meu blog em www.joevitali.com, passei a assinar Awakua. Muito poucas pessoas fizeram perguntas. No entanto, adorei usar o nome porque parecia que eu estava pedindo à divindade que purificasse o meu blog usando uma frase que significava para mim o afastamento das nuvens para que eu pudesse avistar Deus. Embora o treinamento do fim de semana tivesse inserido eu te amo no meu coração, pelo menos temporariamente, mesmo assim eu queria mais. Escrevi para o Dr. Len perguntando se ele viria ao Texas para falar sobre o Ho'oponopono com um pequeno grupo de amigos. Esse era o meu plano para poder desfrutar um pouco mais da pessoa dele. Ele viria ao Texas para dar uma pequena palestra e ficaria hospedado na minha casa. Nesse ínterim, eu lhe faria diretamente perguntas a respeito do que ele sabe, inclusive sobre como ele curou aquela ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais. O Dr. Len aceitou o convite e me escreveu o seguinte: Joe, obrigado por ter me procurado. Você não precisava tê-lo feito e mesmo assim o fez. Sou grato. Eu gostaria de propor um formato de entrevista para a visita informal que eu faria a Austin em fevereiro. Talvez o pano de fundo da entrevista possa ser uma espécie de levantamento das abordagens à resolução de problemas que você examinou no seu livro Adventus Within. Confessions of a Inner World Journalist. Eu encaro como sendo mais do que o entrevistador e eu como mais do que o entrevistado na nossa combinação. A clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação, seja qual for a forma de arte que ela assuma. Existe, por exemplo, muita imprecisão com relação ao que um problema é que dirá sua causa. Como podemos resolver um problema quando podemos estar incertos a respeito do que ele é? Onde está situado o problema a ser tratado? Na mente? O que é isso? Ou no corpo, onde quase todo mundo coloca a aposta? Ou em ambos? Talvez não seja em nenhum desses dois lugares. Há inclusive a questão de quem ou o que efetua a resolução do problema. Como você mencionou no seu livro, é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como a opção ou fórum. Os julgamentos ou as convicções são o verdadeiro problema. Deixe que o verdadeiro problema se apresente para que todos vejam. A entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus, certos ou errados. Ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente. Você e eu estaríamos prestando um enorme serviço se purificássemos as águas, mesmo que apenas um pouquinho. É claro que cada momento encerra os seus ritmos e tendências peculiares. No final, como diz Brutus, parafraseando, na peça Júlio César de Shakespeare, teremos que esperar até o final do dia para ver o que acontece. E é o que também teremos que fazer. Diga-me quais são as suas ideias a respeito da entrevista que você propôs. Não estou comprometido com ela como Brutus estava até o fim. Paz, e Aleakala. Logo em seguida anunciei um jantar exclusivo com o Dr. Len. Achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Em vez disso, quase 100 pessoas se mostraram interessadas, e 75 delas pagaram por um jantar agradável e de qualidade para reservar um lugar à mesa. O Dr. Len me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer ao evento. Ele queria fazer uma limpeza no que dizia respeito a elas. Eu não tinha certeza do que aquilo significava, mas enviei a lista assim mesmo. Ele agradeceu dizendo: obrigado pela lista, Awakua. Tudo consiste apenas em purificar a chance de nos livrarmos de coisas que não interessam e estar desimpedidos para Deus.
Depois, alma, vive em função da perda do teu servo, e que esse anseio intensifique o teu valor. Compra termos divinos vendendo horas de desperdício, ser alimentada por dentro, e por fora não ser mais rica. Assim te alimentarás da morte, que se alimenta dos homens, e depois que a morte morrer, não existirá mais morte. A paz esteja com você. E Aleacala. Quando o Dr. Ellen chegou a Austin e eu fui buscá-lo no aeroporto, ele imediatamente começou a fazer perguntas a respeito da minha vida. O livro que você escreveu sobre a sua vida, referindo-se a Adventures Within, mostra que você fez várias coisas para encontrar a paz, começou ele. Qual delas realmente funciona? Pensei um pouco no assunto e respondi que todos os métodos tinham valor, mas que talvez o processo da opção fosse o mais útil e confiável. Expliquei que é uma maneira de questionar as convicções para descobrir o que é genuíno. Quando você questiona as convicções, o que resta? O que resta? Repeti. O que resta é uma transparência a respeito da escolha. De onde vem essa transparência? Perguntou o Dr. Ellen. Eu não sabia ao certo aonde ele queria chegar. Por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil? Indagou ele de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu queria explicar que a riqueza e a imbecilidade não são exclusivas. Não existe nada escrito que diga que somente os anjos são ricos. Talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro, de modo que ela pode ser rica e mesmo assim ser idiota. Mas não consegui encontrar as palavras certas naquele momento. Não tenho a menor ideia, confessei. Não creio que precisemos mudar a nossa personalidade para ser ricos. Basta termos convicções que aceitem a riqueza. De onde vêm essas convicções? Perguntou ele. Por ter participado do treinamento do Dr. Ellen, eu sabia o suficiente para responder. São programas que as pessoas adquirem com a vida. Uma vez mais ele mudou de assunto dizendo que eu sou realmente um autor convincente. Ele estava começando a considerar a ideia de que eu escrevesse um livro a respeito do Ho'oponopono. Você está pronto para que eu escreva um livro agora? Perguntei. Vamos ver o que acontece no fim de semana, respondeu ele. Por falar nisso, como vamos organizar o jantar? Perguntei. Eu sempre queria controlar a situação para ter certeza de que me sairia bem e as pessoas receberiam o que desejavam. Eu nunca planejo, respondeu o Dr. Ellen. Confio na divindade. Mas quem vai falar primeiro? Você ou eu? E você tem uma apresentação que quer que eu leia para você? Vamos ver, respondeu ele. Não faça planos. Isso me deixou pouco à vontade. Gosto de saber o que esperam de mim. O Dr. Ellen estava me fazendo pisar no escuro. Ou talvez na luz. Eu não tinha certeza na ocasião. Ele prosseguiu dizendo a coisa mais sábia que eu já tinha ouvido até então. O que nós, seres humanos, não temos consciência na nossa existência de momento a momento é de uma constante e incessante resistência à vida, começou ele. Essa resistência nos mantém em um constante e incessante estado de afastamento da nossa identidade própria, e da liberdade, da inspiração, e acima de tudo, do próprio divino Criador. Em poucas palavras, somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto da nossa mente. Somos incapazes de prestar atenção ao preceito de Jesus Cristo. Não resistais. Não temos consciência de outro preceito. A paz começa comigo. A resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade e empobrecimento espiritual, mental, físico, financeiro e material, acrescentou o Dr. Ellen. Ao contrário de Shakespeare, não temos consciência de que nos encontramos em um constante estado de resistência em vez de fluxo. Para cada partícula de consciência que experimentamos, pelo menos 1 milhão se refreia inconscientemente. E essa partícula de consciência é inútil para a nossa salvação. A noite prometia ser fascinante. Ele pediu para ver a sala onde haveria o jantar. Era um grande salão de festas no último andar de um hotel no centro de Austin, no Texas. A gerente foi delicada e nos deixou entrar na sala. O Dr. Ellen perguntou-lhe se ela poderia nos deixar a sós no recinto. Ela concordou e se retirou. O que você está percebendo? Ele me perguntou. Olhei em volta e disse. O tapete está precisando de uma limpeza. Que impressões você está recebendo? Perguntou ele. Não há nada certo ou errado. Você talvez sinta uma coisa diferente do que eu estou sentindo. Procurei então relaxar e me concentrar no momento. De repente senti um grande movimento, um cansaço, uma escuridão. Eu não tinha certeza do que era ou do que significava, mas expressei o que eu estava sentindo para o Dr. Ellen. A sala está cansada, comentou ele. As pessoas entram e saem e nunca amam. Ela precisa ser reconhecida. O pensamento era um pouco estranho. Uma sala é como uma pessoa. Ela tem sentimentos? Bem, seja lá o que for. A sala está dizendo que se chama Sheila. Sheila? A sala tem nome? Sheila deseja ser reconhecida. Eu não sabia bem como responder a isso. Precisamos pedir permissão para realizar aqui o nosso evento, declarou o Dr. Ellen. Estou perguntando a Sheila se ela está de acordo. O que ela está dizendo? Perguntei, sentindo-me um pouco tolo ao fazer a pergunta. Ela está dizendo que concorda. O Dr. Ellen passou a dar explicações. Cerca vez eu estava conversando com as cadeiras de um auditório enquanto me preparava para uma palestra e perguntei a elas. Deixei escapar alguém? Alguém tem um problema que eu precise resolver? Uma das cadeiras respondeu. Um cara que estava com problemas financeiros ficou sentado em mim durante um seminário anterior. E agora estou sentindo simplesmente exausta. Assim, fiz uma limpeza em relação àquele problema, e pude ver a cadeira se endireitando. Em seguida, ouvi o seguinte. Ok, estou pronta para lidar com a próxima pessoa. O Dr. Ellen agora estava falando com cadeiras? De alguma maneira eu deixei a minha mente aberta a ouvir mais a respeito desse processo em comum. Ele continuou a explicar. O que na realidade tento fazer é ensinar a sala. Eu digo a ela todas as coisas que ela contém. Vocês querem aprender a fazer Ho'oponopono? Afinal de contas, vou partir em breve. Não seria bom se vocês pudessem realizar este trabalho sozinhas? Algumas dizem que sim, outras que não, e outras ainda retrucam dizendo. Estou cansada demais. Lembrei-me de que muitas culturas da antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas. No livro Clearing, Jim Pacifier Devine explica que os lugares frequentemente têm energias bloqueadas. Não seria louco demais imaginar que salas e cadeiras têm sentimentos? Era sem dúvida uma ideia que expandia a mente. Se a física estiver certa no que afirma, ou seja, que tudo que percebemos como sólido é formado apenas por energia. Então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova e mais harmoniosa. Mas as cadeiras e as salas estão de fato respondendo às nossas perguntas? Eu não estava realmente pronto para isso naquela ocasião. O Dr. Ellen olhou pela janela e contemplou a silhueta dos prédios contra o céu. Os enormes edifícios, a Assembleia Legislativa e o horizonte pareceram belos para mim, mas não para o Dr. Ellen. Vejo lápides, declarou ele. A cidade está repleta de mortos. Olhei pela janela, mas não vi os túmulos, nem os mortos. Avistei uma cidade. Uma vez mais, eu estava descobrindo que o Dr. Ellen usava os dois lados do cérebro em todos os momentos, de modo que conseguia ver estruturas como metáforas e descrevê-las enquanto as divisava. Mas não eu. Eu estava adormecido nos meus sapatos, de olhos abertos. Permanecemos na sala do hotel durante talvez meia hora. Até onde eu podia dizer, o Dr. Ellen andou de um lado para o outro fazendo uma limpeza na sala, pedindo perdão, amando Sheila e purificando. Purificando e purificando.
Em determinado momento, ele deu um telefonema. Disse à pessoa do outro lado da linha onde ele estava. Descreveu o local e pediu que a pessoa desse as suas impressões. Ele pareceu estar obtendo uma confirmação das suas próprias impressões. Depois que ele desligou, nós nos sentamos em uma das mesas e conversamos. A minha amiga está dizendo que esta sala permitirá que realizemos aqui o nosso jantar desde que a amemos, me disse ele. Como podemos amá-la? Diga simplesmente para ela, eu te amo, respondeu ele. Parecia tolo. Dizer, eu te amo para uma sala? Mas fiz o melhor que pude. Eu já tinha aprendido que não precisamos efetivamente sentir eu te amo para que isso funcione. Basta pronunciar as palavras. Foi o que fiz então. Depois que repetimos a frase algumas vezes, começamos efetivamente a sentir amor. Depois de alguns minutos de silêncio, o Dr. Len pronunciou mais palavras de sabedoria. Aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações, exerce um impacto imediato e absoluto em tudo que existe dos seres humanos. Aos reinos mineral, vegetal e animal, disse ele. Quando uma memória é convertida em zero pela divindade em uma única mente subconsciente, ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes, em todas elas. Ele fez uma pausa antes de prosseguir. Assim, Joseph, o que acontece na sua alma de momento a momento acontece em todas as almas no mesmo momento. É maravilhoso perceber isso. Mais maravilhoso, contudo, é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua-as na sua alma, e na alma de todas as pessoas por pensamentos, palavras, realizações e ações da divindade. Como responder a isso? Tudo que consegui pensar foi, eu te amo. Uma refeição com o divino. O Ho'oponopono atualizado é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma súplica ao amor para que anule as energias tóxicas e as substitua com o seu eu. O amor realiza isso circulando pela mente, começando pela mente espiritual, o superconsciente. Em seguida, ele passa a circular pela mente intelectual, a mente consciente, libertando-a das energias do pensamento. Finalmente, o amor se dirige à mente emocional, o subconsciente, anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-os com o seu eu. Dr. Yaleakala HWLN. Mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o Dr. Len e comigo. Eu não imaginara que o interesse nesse mestre fora do comum pudesse ser tão grande. Recebemos pessoas em Austin vindas do Masca, de Nova York e de outros lugares. Nunca consegui entender por que todas vieram. Algumas estavam curiosas. Outras eram fãs dos meus livros, como The Attractor Factor, e queriam dar o passo seguinte comigo. Ainda assim, eu não sabia o que dizer. Não sabia por onde começar. O Dr. Len parecia estar bem à vontade, seguindo o fluxo. Na mesa em que ele jantou, todos se agarravam a cada palavra que ele dizia. A experiência que se segue é da minha amiga Cindy Cashan, que, por sinal, pretende ser a primeira pessoa a se casar no espaço cósmico. Ver www.firspacevedin.com fecha parênteses. Era sábado, 25 de fevereiro de 2006, dirigi-me ao centro da cidade em Austin para ouvir a palestra do Dr. Len. Sentei-me ao seu lado no jantar. A mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis. Presenciei algumas poderosas mudanças de energia. Uma senhora que estava sentada na nossa mesa não parava de culpar um homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma. O Dr. Len fez uma pausa e disse: estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para sua asma. A energia da mulher mudou imediatamente da culpa para a gratidão. Essa situação me afetou muito porque percebi que eu estava silenciosamente julgando ao dizer para mim mesma, ela culpa os outros, e costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. O que o Dr. Len fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa a minha garrafa de água mineral. Apontando para a água do hotel, eu disse para o Dr. Len: a água daqui não é muito boa. O Dr. Len retrucou: você se dá conta do que acaba de fazer? Quando ele disse isso, compreendi na mesma hora que eu acabará de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais, eu me senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo, ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem, o Dr. Len perguntou a si mesmo: o que está acontecendo em mim que fiz com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia sua energia para o divino e diz: obrigado, eu te amo. Sinto muito. Ele ouviu o divino dizer: diga a ela para beber mais água. Ele também me disse: eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu receba o que eu preciso. Ele fala com Deus e Deus fala com eles. Quando eu estiver purificada, verei todas as pessoas como Deus as vê. Perguntei ao Dr. Len se poderia marcar uma consulta com ele, e ele respondeu que não porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior. Essa foi uma bela informação. No todo, a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte: presenciei como o Dr. Len transformou a energia da mulher, mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão. 2. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água. 3. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso. 4. Aprendi que devo dizer obrigada e eu te amo com mais frequência. Comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvirá falar no misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. A atenção de todos os presentes estava voltada para mim. Incentivei as pessoas a fazer perguntas enquanto o Dr. Len e eu proferíamos um discurso público, à semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito. Só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que como Platão. O Dr. Len começou dizendo: as pessoas fazem perguntas como: bem, e as convicções? E as emoções? E isso e aquilo? Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo: como isso é possível? Mas vocês vão me fazer essas perguntas, de modo que tenho que lidar com essas coisas. Mas é como quando eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo. Imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes de ela acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que aconteceu antes de eu entrar nesta sala. Esta sala é sagrada. Antes de eu entrar, conversei com a sala. Perguntei qual era o seu nome, porque ela tem um nome. Em seguida, perguntei à sala: posso entrar na sala? Ela respondeu: tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tivesse dito: não, você não presta, desculpem a linguagem. Nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos: cura-te mesmo. Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado, livre de problemas, pelo menos por um momento. Eu interrompi para preparar o terreno para todo mundo. Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Len e por que estávamos lá. O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Len, nunca se sabe o que será dito ou feito. Ele perguntou a todos por que alguém contrairia câncer de mama. Ninguém soube responder. Ele tampouco. Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez, no máximo, 20 informações de uma só vez. Esse era um tema recorrente para o Dr. Len, mas era a essência da sua mensagem. Não temos a menor ideia. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida, explicou ele.
Até mesmo a matemática não é clara por causa do zero. No final do livro Zero, The Biography of a Dangerous Idea, de Charles Seife, este chega à seguinte conclusão. Tudo que os cientistas sabem é que o cosmo nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio. O universo começa e termina com zero. O Dr. Allen prosseguiu dizendo, assim, levei o universo da minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso, vácuo, vazio ou pureza. Não me importa como vocês o chamem. A minha mente retornou ao zero agora, independentemente do que esteja surgindo. Mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso, o processo a respeito do qual vou falar é zerar constante e incessantemente, para que eu possa estar no zero. Pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Allen, mas algumas ainda estavam, como eu, no escuro. Mas o Dr. Allen prosseguiu dizendo, o que acontece é que a criação só pode ter lugar quando há nossa mente está em zero, e isso se chama inspiração. Em havaiano, essa inspiração se chama A. Assim, se você já esteve no Havaí 8, a palavra significa inspiração. O A é a água e I é o divino. Havaí é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Havaí significa. A palavra Havaí é em si um processo de limpeza, de modo que quando estou em qualquer lugar e faço uma verificação, digo, por exemplo, antes de entrar na sala, o que estou precisando purificar que eu não sei. Não tenho a menor ideia do que está acontecendo, então o que é? Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Havaí, ele obterá informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta a zero. Somente em zero. E uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amós, um de cada vez. Ou ela servirá ao seja o que for que está acontecendo na sua mente, ou servirá à inspiração. Essa outra coisa é chamada de memória. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Allen aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina, e ela está em vocês. Ela não está lá fora em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar nenhum. Vocês não precisam ir lá. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Almakua. Al significa através de todo tempo e espaço, e Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus, o que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Wani. Depois temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Unipili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo, o que estou compartilhando com vocês, é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino. Isso é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Tudo. Então, agora, isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não saberão. Onde está? Onde está? Fui purificado. Vamos lá, diga-me onde está. Eu me esforçarei mais. Na maior parte das vezes vocês não saberão. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. É o que os havaianos denominam, desculpem minha linguagem, Kukai-Pará. Alguém aqui sabe o que Kukai-Pará significa? Significa prisão de ventre intelectual. Uma pessoa perguntou, mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu, e não a outra pessoa que precisa ser corrigida. Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. Doutor Allen declarou, você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória, e não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse, estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer, bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. O Dr. Allen explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou. Há pouco tempo, por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse, a minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade. O que está acontecendo em mim que me fez causar a dor dessa mulher? E em seguida perguntei, como posso corrigir esse problema dentro de mim? Recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse, a minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Mas eu continuo a trabalhar em mim, não nela. Outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se era responsável por ela. Mais exatamente, desejava saber o que o Dr. Allen estava fazendo a respeito. Eu me considero responsável, declarou o Dr. Allen sem titubear. Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza, purificando hospitais, por exemplo. Não temos mais no Havaí uma unidade psiquiátrica hospitalar para pessoas que matam outras. Isso não existe. Eu fiz a minha parte da melhor maneira possível. Talvez se eu tivesse feito uma limpeza ainda mais intensa, os resultados tivessem sido melhores. Sou humano e faço o melhor que eu posso. Pude perceber que o Dr. Allen estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite. Foram momentos extraordinários para todos, mas houve uma continuação. Na manhã que se seguiu ao jantar e à palestra, várias pessoas tomaram juntas o café da manhã, entre elas eu, o Dr. Allen, Elizabeth M. Secol, autora de The Town of Horses e algumas outras. Sempre que estou perto do Dr. Allen, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado zero. Talvez não. Quem sabe? Mas em determinado ponto, tive a repentina inspiração de programar um evento de fim de semana e chamá-lo de o fim de semana da manifestação. Não sei de onde surgiu essa ideia. Pelo menos na ocasião eu não sabia. Agora eu sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante o café da manhã, ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas. Eu não precisava de mais um item da lista de tarefas na minha programação. Tentei resistir à ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Não foi. 3 dias depois, ela ainda estava na minha cabeça. O Dr. Allen me disse que se uma ideia ainda está presente depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. Assim, escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para o meu espanto, uma
Pessoa telefonou e se inscreveu no evento 3 minutos depois de eu ter enviado o e-mail. Ela deveria estar sentada diante do computador, praticamente esperando notícias minhas. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Eram as limitações que eu impusera a mim mesmo, simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500. Além disso, eu nunca apresentará antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Eulen. O meu único conselho é que você não planeje nada, disse ele. Mas eu sempre planejo, expliquei. Eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras. Você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você, replicou ele. Vamos fazer uma limpeza nisso. Quando ele disse isso, eu entendi que, como o assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tudo é compartilhado. A sua experiência é a minha experiência, e vice-versa quando temos consciência dela. Fiz o possível para não planejar o evento. Em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando o manual para entregar a todo mundo. No entanto, não usei e nunca olhei para ele. E ninguém se importou. Comecei o evento dizendo, não tenho a menor ideia do que vou fazer neste evento. Todo mundo riu. Não, estou falando sério, declarei. Não tenho a menor ideia do que vou dizer. Todos riram de novo. Passei então a falar a respeito do Dr. Eulen, do Ho'oponopono e de como a afirmação, você cria a sua própria realidade, significa mais do que todos poderiam ter imaginado. Quando existe alguém na sua vida de quem vocês não gostam, expliquei, foram vocês que criaram isso. Se vocês criam a sua realidade, então também criaram a da outra pessoa. O fim de semana foi maravilhoso. Mesmo hoje em dia, quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento, sinto o amor que todos compartilhamos. Você pode ver a fotografia em www.beyond-manifestation.com. Mas isso foi apenas o início para mim. As evidências. Você precisa ficar no escuro para produzir a sua luz. Debbie Ford, The Dark Side of the Light Chazer. Muitas pessoas passaram por uma grande transformação depois do jantar e do fim de semana da manifestação. Neste capítulo, você poderá ler as histórias verdadeiras delas para ter uma ideia do poder do processo do Ho'oponopono. Eis um relato de Louis Green. Caro Joe, quero agradecer-lhe mais uma. Passamos um pouquinho, nós vamos parar por aqui. Então, gente, praticar o perdão, perdão a si mesmo, perdoa tudo, fazer uma limpeza no ambiente, uma limpeza na sala, no quarto, a casa, perdoando esse lugar que tudo acontece. E é bem interessante, já você falou sobre a lei do vácuo, é isso mesmo, né? Tirar o limite zero. Zerar tudo, limpar tudo. Que tudo a gente tem que agradecer, né, irmão? Agradecer um infarto, é uma doença, agradecer por tudo que acontece com a gente, por computador que não funciona, sou grato, perdoar, pelo celular, pela internet que não conecta, pelo dia, pelo trabalho que está lá, só agradecer pelos acontecimentos do dia. Então, isso faz parte da nossa experiência. Isso começa na gente. Então, é agradecer porque essas pessoas, tudo isso acontece porque você existe, porque faz parte da minha experiência, porque você já está aqui comigo, o Juramar está aqui, porque tudo que está à minha volta está acontecendo porque eu existo. Então, também se perdoar por tudo que isso e ter gratidão sempre por todos os acontecimentos, porque nós estamos aqui. Que diria? Juramar, quer falar alguma coisa? A Joyce caiu, mas já já ela volta. Bom dia a todos. Bom dia. Eu estou entrando no livro ainda. Ontem eu li um pouquinho, hoje estou ouvindo, mas eu vi essa questão do vácuo, de tirar. Isso é muito redundante, né? Em vários livros fala dessa, vários palestrantes falam, até no exemplo do copo mesmo, que quando aquela água vai saindo para o transbordo das águas, né? É a mesma coisa do transbordar o amor. Você vai dando e vai preenchendo de mais amor para você. E tem a questão do coração de mãe, que diz que o amor delas nunca se acaba, né? Acho que é o coração das mães, é mais ou menos parecido com esse vácuo aí, que ele parece que vai criando uma fonte que vai transbordando e vai criando mais e transbordando. Era só isso mesmo que eu queria E é falar. assim E que flui a agradecer. nossa vida, né? Porque é isso que não tem até o apego com as coisas, deixar fluir, deixar seguir.
Mas ela fala muito sobre o negócio né, o sofrimento da morte, temos que respeitar ali, mas o sentir falta, eu até me faço uma comoção, sentir falta, sentir saudade é o apego. Se vê a lembrança, traz, conforte-se com aquilo e depois já desapega daquilo e deixa seguir. Se a gente ficar sofrendo, sentir dor é uma coisa, sentir a dor você passa, você sentiu a dor, passa rapidamente, sentiu, cuidou dali, ia passar. Agora, ficar sofrendo, o sofrimento é ficar revivendo o tempo todo aquela dor. É você ficar revivendo o tempo todo aquele sentimento que te causa dor. É o sofrimento, né? Então, isso você tem que tirar o desapego desse sofrimento. Soltar isso daí. Sentir a dor é normal. Sentir a dor, mas curou ali a dor, cuidou, tratou, passa, deixa aí. Agora, se ficar sofrendo, ficar sempre voltando aquela memória para sofrer ali, para sentir de novo a dor, isso é um masoquismo, né? Um autoflagelo. E não é aí que Deus nos quer. Então, tudo que acontece, tudo que bom, ruim, agradecer, perdoar, porque aquilo faz parte da tua existência. Se você não existisse, não estaria no seu cara. A questão tudo começa na gente. Não sei se você me entende. Então, eu estou conversando com você, eu tenho gratidão por estar conversando com você, porque você faz parte da minha existência. Então, tudo que está à minha volta faz parte da minha existência. Todas as pessoas que passaram para a minha vida, todas as coisas, todos os acontecimentos, faz parte porque eu existo. Então, tudo começou em mim. Eu não conheceria o Giramar, não conheceria a Joyce se eu não existisse. Então, é perdoar e ter gratidão por tudo isso, ter um amor. Importante enxergar desta forma, né? Exatamente. Não é por acaso que as pessoas estão à nossa volta, não é por acaso. Não Vamos só tentar crescer. Então, é por você. Aquilo que passa pela sua vida, pela sua existência, é porque começou em você. Então, aquilo aí faz parte do teu crescimento, né? Então, eu gosto muito desse livro, já tinha lido. Estou lendo aqui, nos insights novos, mas é muito bacana. Bom, amanhã continuamos mais 40 páginas, vamos parar por aqui hoje, tá? Ele é curtinho, é um livro longo. Estava falando um nome com H, o nome de um país. O Havaí. Havaiana, né? Isso. O que é que fala? Não sei o que é havaiana, psicologia havaiana que está falando, o que é mesmo? Isso, uma psicologia havaiana, é uma oração, um tratamento que começou lá com a Manoa, falar o nome dela correto, que ela recebeu um hospital psiquiátrico para fazer tratamento. E ela começou o tratamento à distância, que ela não ia colocar as mãos nas pacientes, que ela não ia estar lá. Ela começou à distância e ela começou a fazer o tratamento exercendo essa psicologia do Ho'oponopono, que é lá no início, não sei se você já estava na sala, tem uma oração que ela faz, que é o sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, mas tem uma frase completa que ela fala. Eu não vou encontrar aqui agora, mas eu vou colocar essa frase lá no grupo, tá bom? Certo, Solange. Eu entrei atrasado um pouco. Foi por acaso, porque eu estou partindo para o serviço, aí naquele dia que foi 10 horas, eu consegui ver do computador umas 2 vezes, aí voltou para o horário normal, né? Não, hoje nós temos nossa reunião um pouquinho mais cedo, então a gente já abriu e o Luiz Marcelo está com um problema lá no computador dele, e nós abrimos um pouquinho mais cedo, porque é a nossa leitura. Eu ainda não voltei, eu não estou por inteiro ainda, porque
tem o segundo turno, eu trabalho nesse órgão que realiza as eleições, aí aumentaram o horário, aí inventaram umas horas no meio da semana para a gente ganhar um dinheiro extra. Aí, mas só se você ficar muito tempo lá dentro, eu nem vou mais atrás disso, não. Só ganhei 4 horas e 40 minutos no mês que passou. Me esforcei muito. Porque tem hora que corta, só vale se você fica 8, mais uma, aí que começa a contar. É muito elástico esse negócio lá. Aí eu estou desistindo. Mas mesmo Isso. assim, enquanto não passar o segundo turno, eu resolver aqui umas coisas que eu tenho que resolver, eu estou tentando dar entrada num recurso para reduzir a minha carga horária, porque os colegas que têm problema em família, em pessoa da família, eles estão tendo esse direito, eu também preciso ter, né? Exatamente, procura seus recursos. Mas está aí, hoje nós temos a chave mestre, segundo dia, à noite, hoje é o fluxo. Ontem tinha um aniversário de um filho de uma sobrinha, aí 5 anos de nascimento. E aí ela ligou, cadê? Nós já estamos esperando vocês. Aí eu fui, quando foi 8 e tanto, eu liguei, aí já estava na mente. Eu não achei bem o link de ontem, não sei onde era que estava. O link está em todos os grupos chave mestra, que é o do 2. Eu mandar Mas é o link. Mas é o link para entrar no grupo. Acabou que eu. Por isso que eu entrei no grupo de leitura 2 vezes, porque às vezes o link vem várias vezes. Aí eu penso que é outro grupo, aí acabei entrando. Mas tá bom. Isso faz parte da minha Convida existência. pessoas para entrar com a gente hoje, convide pessoas, tá bom? Tá bom, Salame. Obrigada, Juramar.